Gente, bom dia aí para vocês, ou boa tarde, né, ou boa noite, dependendo do horário. Então, gente, como eu falei para vocês, tem essa última aula, certo? Que eu vou deixar disponibilizado para vocês no Moodle. Vocês já devem estar vendo, né, que está no Moodle, já que vocês estão assistindo a aula. Vai ficar disponível, tá, gente, aqui no YouTube, que eu deixei a aula. E também vou colocar esses slides aí no Moodle, caso vocês queiram utilizar para alguma outra disciplina, fiquem à vontade, tá bom? Então, gente, eu tinha planejado, como última aula aí da nossa disciplina, fazer uma introdução aí na genética de populações, certo? Essa aula aqui, ela só vai ser realmente uma introdução. Genética de populações é um tema aí bem complexo, tá certo? Vocês vão estudar isso quando estiverem aí no terceiro, talvez no quarto ano aqui no Instituto, tudo bem? Mas aí eu já vou dar uma introdução para vocês, com algumas partes que são temas mais básicos aí que nós encontramos na genética de populações, ok? Então, gente, do que se trata a genética de populações? Ela é um campo matemático da biologia. Então, na genética de populações, quem trabalha com isso sabe que envolve muitas fórmulas matemáticas. Isso daí vocês já estão familiarizados um pouco, né? Como eu mostrei para vocês em alguns temas aí de ecologia de populações, a matemática ela está bastante presente naquelas taxas de crescimento, né? Nas tabelas de vida, na contagem de indivíduos das populações. Então, a matemática ela é forte e está sempre presente aí na ecologia de populações. E a mesma coisa vai acontecer aí com a genética de populações. Existem várias fórmulas que testam várias coisas referentes à variabilidade genética das populações. Então, é um campo aí bem matemático, como vocês vão ver quando vocês estudarem aí com mais detalhes esse tópico aí, certo? Na disciplina de genética. Então, é um campo aí matemático da biologia que estuda a composição genética das populações e as mudanças nessa composição que ocorrem como resultado da influência de vários fatores. Aí, o que vai influenciar nas alterações genéticas das populações? Todos esses fatores que nós estudamos aí no decorrer da disciplina. O processo de migração, o processo de dispersão, que são processos aí que ocorrem naturalmente, né, na natureza, processos de reprodução, nós falamos sobre reprodução sexuada e reprodução assexuada e como isso influencia na variabilidade genética das populações, o declínio populacional, quando a quantidade de indivíduos de uma população diminui, isso vai influenciar também na composição genética das populações. A ocorrência de barreiras geográficas, populações que estão aí isoladas, elas possuem variações na sua composição genética, certo? E também o processo de fragmentação. Alguns processos antrópicos, principalmente o desmatamento, a agricultura, certo? São processos aí que causam uma fragmentação no ambiente. Essa fragmentação, como a gente já estudou, pode gerar uma barreira geográfica entre as populações. Então, a fragmentação também é um fator que vai influenciar na composição genética das populações, certo? E o principal fator, né, que vai moldar, que essa composição genética molda nas populações, é realmente a variabilidade genética. Nós falamos bastante, né, que a variabilidade genética é de extrema importância para a adaptabilidade dos indivíduos e das populações nos ecossistemas. Tudo bem? Então, gente, como que nós analisamos a variabilidade genética? Diferentes populações, como nós estudamos bastante, elas podem possuir diferentes fenótipos, diferentes estratégias reprodutivas e diferentes comportamentos. Então, eu retomei aqui alguns exemplos que nós estudamos em sala de aula. Então, pensando aqui,
em diferenças fenotípicas. Diferenças fenotípicas são referentes às morfologias. Indivíduos aí da mesma espécie podem possuir diferentes morfologias, diferentes formas no seu corpo. Isso dependendo aí do tipo de ambiente em que esses animais, em que esses organismos vivem. Então aqui retomando, né, o exemplo que eu dei para vocês dos girinos. O morfótipo de girino aqui onívoro, possui uma mandíbula menos desenvolvida, certo? Aqui a foto dos girinos se alimentando no fundo do rio. E esse outro morfótipo que ele é carnívoro. Então, olha só, a mandíbula muito mais desenvolvida. Então, a mesma espécie de girino, ela pode desenvolver aqui aspectos fenotípicos, no caso aqui a mandíbula, diferentes, dependendo aí do ambiente em que esses girinos se encontram, certo? Isso aí nós podemos observar visualmente. Estratégias reprodutivas. Vamos retomar aqui o exemplo do recife de coral. Então, como eu falei para vocês, né? O recife, os corais, eles são colônias. Como que essa colônia se forma? Então, nós temos aqui um pólipo. Esse pólipo, ele vai realizando um processo de reprodução assexuada até formar aqui uma colônia completa do recife de coral, ou a colônia aqui dos pólipos, certo? A partir do momento que a colônia ela está estabelecida, ela se estabelece, a estratégia reprodutiva desse indivíduo, desses indivíduos, dessa espécie, ela também muda. Então, olha só, a partir do momento que a colônia está estabelecida, a espécie, os indivíduos dessa espécie passam a realizar um processo de reprodução sexuada. Então, dependendo da fase do ciclo de vida do recife aqui de coral, ele tem uma estratégia reprodutiva, que pode ser assexuada, para o estabelecimento da colônia, e sexuada, para gerar aí novos indivíduos, outras colônias também, e assim ter uma manutenção, podemos dizer dessa forma, da variabilidade genética do recife de coral, sempre mantendo aí dessa forma a variação genética dessas populações, dessas colônias aqui de recifes de coral. Então aqui dois exemplos, um envolvendo a morfologia, os aspectos fenotípicos, e outro aqui envolvendo as estratégias reprodutivas. Eu trouxe também um exemplo sobre diferentes comportamentos. Então tem aqui essa espécie, né, a baleia orca. Então esse animal é uma espécie oceânica, geralmente ela tende a caçar em oceanos, certo? Um dos alimentos aqui da orca é o leão marinho, ou lobo marinho. Então, ela se alimenta também de outras espécies, né, de peixe, de outros cetáceos, então, e também de lobos marinhos, mas em geral, as populações de orca, elas tendem a caçar ou em alto mar, né, no oceano, ou então nessas baías, onde os leões marinhos aqui se encontram, certo? Mas existe uma população específica de orca na Argentina, na Patagônia, que realiza esse comportamento de caça. Olha só, provavelmente vocês já viram algum vídeo da baleia literalmente se jogando na praia, muito perto aqui da faixa de areia, certo? Para tentar capturar esses leões marinhos que ficam aqui nessa faixa de areia. Então essa é uma estratégia aí bem perigosa de caça. Existe, né, um risco eminente do animal ficar encalhado aqui na praia, porque é uma região muito rasa e esse é um animal muito grande. Então, em geral, isso daqui é um comportamento aí específico dessa região da Patagônia, muito interessante. Então, nós podemos observar aí que o comportamento de diferentes populações, ele também pode variar dentro da mesma espécie. Então, esses, gente, são aspectos que nós podemos visualizar no ambiente, observando aqui o comportamento do animal, observando a estratégia reprodutiva, ou então observando a morfologia
dos animais. Mas então, pensando na genética, o DNA é uma coisa que nós não podemos observar, né? O DNA, estudar o DNA é um estudo que é muito abstrato, porque nós não podemos pegar no DNA, nós não podemos visualizar as alterações no DNA. Então, como que esse estudo de variabilidade genética ele é realizado? Como que nós analisamos essa variabilidade genética? Então, a primeira coisa, já uma introdução aí na disciplina de genética de vocês, mas isso é uma coisa que geralmente nós estudamos, né, no ensino médio, vocês vão se recordar aí de alguns aspectos. Então, primeiro, vamos pensar nas características da molécula de DNA. Então, essa variabilidade genética, ela pode ser analisada se observando características moleculares, isso tanto do DNA quanto da proteína. Primeiro, como que é formado aqui a cadeia de DNA, isso de todos os seres vivos, tá? Desde uma bactéria até os grandes mamíferos. Então, o DNA é como se fosse peças de um jogo de quebra-cabeças. Então, aqui temos nossas peças. Uma molécula de fosfato, uma molécula de açúcar e uma base nitrogenada. A união dessas três peças nós chamamos de nucleotídeo. Então, vários nucleotídeos unidos formam uma cadeia de DNA. Outra coisa importante de se lembrar: na natureza existem apenas 4 bases nitrogenadas: a guanina, o G, citosina, C, adenina, A e timina, o T, certo? Essas bases elas vão se juntando na cadeia para então formar a cadeia completa de DNA. Qual a característica aí principal da cadeia de DNA? A cadeia é uma dupla cadeia, na verdade. Nós podemos falar também que o DNA ele corresponde a uma dupla fita em forma de hélice, porque a fita de DNA ela não fica assim reta dentro da célula. Ela se dobra uma na outra para formar esse aspecto aqui de dupla hélice. Essa dupla hélice ela é mantida por, olha só, essas pontes de hidrogênio. Olha só, estão vendo aqui? 2 pontes, 3 pontes, certo? E existe uma complementaridade de ligação. Como que é essa complementaridade? A guanina, ela sempre vai se ligar com uma citosina. E a citosina também sempre vai se ligar aqui com uma guanina, de uma fita com a de outra fita. E a timina, o T, sempre vai se ligar com uma adenina. A mesma coisa desse lado aqui. A adenina sempre vai se ligar com uma timina. E se atentem aqui a uma coisa. A ligação da guanina com a citosina envolve aqui, ó, 3 pontes de hidrogênio. A ligação da timina com a adenina, ela envolve aqui, ó, 2 pontes de hidrogênio. E essas ligações, essas pontes de hidrogênio, é que vão fornecer a estabilidade da nossa molécula de DNA. Então, o DNA ele é formado por uma dupla fita que se enrola formando uma hélice. Ele possui, então, 4 bases nitrogenadas, guanina, citosina, adenina e timina, de forma que a guanina de uma fita sempre se liga à citosina de outra, e a timina de uma fita sempre se liga à adenina de outra fita. E assim, vice-versa, nós vamos construindo a nossa cadeia de DNA. O DNA ele fica localizado principalmente no núcleo das células, embora algumas organelas, como as mitocôndrias e os cloroplastos, também possuam DNA. Mas isso vocês vão estudar mais na biologia celular. Eu trouxe essa imagem
para vocês entenderem o porquê das proteínas também serem consideradas na hora de se realizar uma análise de variabilidade genética. O DNA, a cadeia de DNA, ela é muito grande. Existem aí milhares, centenas, milhares, milhões de pares de bases até, certo? Esses pares de base da cadeia de DNA, eles vão formar o que nós chamamos de genes. E aí, o gene é que vai realizar o processo de produção de uma proteína. E essa proteína ela vai controlar todo o metabolismo celular. Isso vocês vão estudar também nas outras disciplinas. O que importa para a gente aqui? Então, uma sequência de DNA, ela vai dar origem a uma molécula de RNA, certo? Esse RNA ele vai servir de receita para a produção de uma proteína. Então, vamos imaginar que acontece aí alguma alteração nessa cadeia de DNA. Vamos imaginar que a gente nós quebramos aqui esse pedaço. Essa proteína aqui não vai ser produzida, porque esse gene da molécula de DNA, ele foi danificado. Então, por conta disso, as alterações que acontecem em uma proteína indicam que também houve uma alteração na molécula de DNA. Tudo bem? Então, é por conta disso que as características das proteínas, elas também podem ser consideradas na realização de uma análise de variabilidade genética. Mas, em geral, são utilizadas aí só moléculas de DNA para realizar esta análise. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Transições e transversões. A análise de variabilidade genética, ela nada mais é do que a observação desses dois processos, de uma transição e de uma transversão. E o que significa transição e transversão? Transição e transversão são substituições da base do DNA. Então, uma base é substituída por outra. Agora eu vou entrar numa parte bem química. Vocês aí não se assustem, porque vão ter mais disciplinas aí tratando disso mais para frente. Tudo bem? Então, primeiro, o que é uma transição? Uma transição é a substituição de uma base por outra que está com a mesma categoria química. O que isso quer dizer? Existem, então, bases nitrogenadas que nós chamamos de bases púricas ou purinas, e existem bases que são pirimídicas ou pirimidinas. Então, quais são as bases púricas? As bases púricas são essas duas aqui, ó, A e G. Eu gosto de usar o termo aqui, água pura. Então, água pura, vocês sabem aí que são as bases púricas. A da água, Gua, o G. Então, A e G, adenina e guanina, bases púricas, água pura. E o que resta, a citosina e a timina são bases pirimídicas. Tudo bem? Então, isso daqui é um processo de transição, quando uma adenina da sequência de DNA é substituída por uma guanina. Então, isso daqui é um processo de transição. Uma base púrica substituída por outra base púrica. Mesma coisa aqui com o C e o T. Uma citosina é substituída aqui por uma timina. Então, uma base pirimídica substituída por outra base pirimídica. E isso é a transição. Então, a transversão. A transversão é o contrário. Ela é a substituição de uma base por outra que tem uma categoria química diferente. Então, por exemplo, uma transição seria uma adenina, que é uma base púrica, sendo substituída por uma citosina ou por uma timina, certo? Ou vice-versa. Ou então aqui a guanina
que é uma base púrica, sendo substituída por uma citosina ou por uma timina também. E também ou vice-versa. C substituído por G ou por A, T substituído por G ou por A. Então, certo? Transição, substituição por bases de mesma categoria química. Transversão, substituição por bases de categorias químicas diferentes. Isso tudo aqui vai ser retomado para vocês na disciplina de genética, tá bom? Só estou dando aqui uma introdução. Logo vão chegar os exemplos que vocês vão entender a importância de se fazer essa análise. Então, olha só, nós temos aqui as nossas sequências de DNA. Então, imaginem que essa cadeia aqui que eu estou passando com o laser digital, é uma sequência de DNA completa de um indivíduo. Essa daqui de outro indivíduo, de outro indivíduo, de outro indivíduo, outro e outro. Como que nós conseguimos observar esse resultado, hein? Existem, gente, várias técnicas que vocês também vão estudar na disciplina de genética molecular, certo? Mais para frente, não vou entrar em detalhes agora, porque são técnicas aí um pouco mais complexas, tá certo? Mas o que vocês o que eu posso falar agora? O DNA ele pode ser extraído das células. E esse DNA ele pode ser decodificado. Quando nós decodificamos o DNA, nós descobrimos aqui a sequência dos pares de base desse DNA que nós extraímos aí do nosso organismo. Então, vamos imaginar que nós pegamos aqui um pedaço de tecido de uma espécie qualquer, de planta, por exemplo, extraímos o DNA, porque o DNA está presente em todos os seres vivos, e nós sequenciamos o DNA. O sequenciamento de DNA é uma técnica bem complexa, realizada aí por alguns equipamentos de alta tecnologia, tá certo? Vocês também vão estudar mais sobre isso. E o resultado aqui é esse, uma sequência de pares de base. Adenina, guanina, timina, guanina, citosina, guanina, adenina, adenina. Estão vendo que isso vai se repetindo? Então, isso é um indício aqui de que provavelmente essas espécies aqui, elas têm alguma variabilidade genética. Olha, por exemplo, aqui nessa posição entre essas duas espécies. Aqui tem uma timina, aqui tem uma guanina. Então, uma transversão aconteceu aqui. Aqui a mesma coisa. Uma guanina e aqui nessa outra espécie, no lugar dela, foi uma adenina. Então, aqui uma transição ocorreu nessa região. Aqui outra transição, uma transversão. Aqui outra transição entre bases pirimídicas agora. Transversão. E aqui os outros pontos, olha só, iguais. Na verdade, a maioria dos pontos são iguais aqui nessas duas sequências. Então, a variabilidade genética, ela é nada mais do que a mudança nos pares de base. E é assim que nós analisamos a variabilidade genética das espécies e das populações, analisando essas mudanças nos pares de base. Obviamente, nós não fazemos isso visualmente, porque as sequências elas são muito grandes. Existem vários softwares, vários programas de computadores que realizam essa análise com muito mais praticidade e muito mais confiança do que fazer isso no olho, que é um processo aí quase impossível, porque as sequências são realmente muito grandes. E nós utilizamos o resultado dessas análises para realizar as nossas inferências genéticas, para saber se a população que nós estamos estudando, elas possuem muita variabilidade genética, existem ali muitas diferenças nas sequências, ou se elas possuem uma baixa variabilidade genética, se existem poucas diferenças nas sequências aí de DNA. Tudo bem?
Então, por que vão acontecer essas alterações no DNA? O DNA, gente, ele é passível de sofrer várias mutações. Uma mutação é uma alteração num par de base do DNA. Então, olha só, aqui que era uma guanina e aqui embaixo uma adenina, provavelmente foi um processo de mutação que ocorreu entre essas duas espécies aqui, ou entre esses indivíduos aqui de populações diferentes. Tudo bem? Então, por que acontecem essas mutações? A mutação é um processo aí que ela pode ser repentino, mas ela também pode acontecer aí devido a processos que ocorreram há dezenas, centenas, até milhares de anos, certo? Então, quando a população ela passa por um processo aí que nós já falamos de migração, de dispersão, de declínio, fragmentação, reprodução ou então existência de barreira geográfica, a ocorrência desses eventos pode propiciar o isolamento de algumas mutações e assim diferenciar duas populações. Então, se por exemplo, existem várias mudanças aqui nos pares de base dessa população aqui, em comparação aqui com essa primeira, significa que existe aí algum processo que dividiu essas duas populações há muito tempo, seja a existência de uma barreira geográfica, seja um processo de migração, ou seja um processo de fragmentação. Então, esses eventos que os animais, que as populações realizam naturalmente, eles isolam, né, as populações, eles podem isolar as populações, e aí algumas mutações elas podem se propagar em algumas populações e em outras não. E assim ocorre a manutenção da variabilidade genética das populações. Tudo bem, gente? Bem complexo, né? Explicando isso tudo, mas agora com os exemplos, eu acho que fica um pouco mais fácil de vocês entenderem. Então, eu trouxe aqui dois trabalhos, um bem antigo, para mostrar, né, o quanto tempo isso vem sendo estudado, e o outro um pouco mais recente. Então, o primeiro trabalho, ele estudou ali a variabilidade genética de uma população de elefante marinho, Mironga angustrirostris. Esse animal aqui, bem conhecido aí de todo mundo. Então, esse animal, numa certa década, essas populações aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, esse trabalho aqui foi publicado na Science, tá? 1974, e analisou aqui uma população que sofreu uma alta processo de caça. E essa população, olha só o gráfico que mostra aqui o declínio da população. Então, nesse momento aqui, houve um processo intenso de caça desses animais. Então, olha só como a população reduziu. Uma alta taxa aqui de mortalidade, a quantidade aqui de indivíduos reduziu drasticamente em pouco tempo. Então, né, depois desse processo de caça, ficou ali uma população remanescente de poucos indivíduos, certo? Nessa região. Essa população aí passou por um processo de proteção ambiental para, né, tentar manter aquela população viva. E aí, com o tempo, né, com as leis ambientais, com a proteção ambiental, essa população aí ela foi se reestabelecendo. Então, não tinha mais o processo de caça, a população aí ela foi aumentando novamente a quantidade de indivíduos. Isso aqui, ó, essa curva, que nós até já estudamos em aula, nós chamamos de efeito gargalo, o gargalo da garrafa. A população, por algum motivo, ela sofre uma alta taxa de mortalidade, vários indivíduos morrem, e aí esse processo ele pode levar à extinção ali da população, mas se não ocorrer a extinção, essa população ela pode se reestabelecer. Quando ela se reestabelece, nós chamamos esse processo aqui de efeito gargalo.
e foi realizada então uma análise na variabilidade genética dessa população aqui que se recompôs. E foi constatado, através da análise ali das proteínas e do RNA, que a variabilidade genética dessa população ela ficou muito, mas muito baixa. Por que ela ficou baixa? Porque poucos indivíduos que estavam ali, eles recolonizaram essa população toda. Então, houve muita taxa de endogamia. Vocês lembram que eu falei para vocês de endogamia? Endogamia é o cruzamento dos indivíduos aparentados. Então, não havia muitas trocas de genes, por conta que os organismos, que os indivíduos, eles eram parentes uns dos outros. E por conta desse cruzamento entre parentes, a variabilidade genética dessa população ela se tornou muito baixa em comparação com a população ali original, certo? Então, esses efeitos gargalo, ele tende, seja por um evento natural ou seja por um processo antrópico, ele tende a reduzir drasticamente a variabilidade genética dessas populações. Ou seja, como a variabilidade genética é baixa, as características do DNA desses indivíduos, elas são muito parecidas. Tudo bem? O segundo exemplo aqui, um trabalho aqui de 2018, um trabalho meu, inclusive, o meu trabalho de doutorado. Eu trabalhei com esse estudo aí de variabilidade genética de populações. Eu trabalhei aqui com populações de peixes. Esse peixinho aqui, uma espécie de cascudo do gênero Ancistrus, certo? É uma espécie aí que é frequente na região da bacia amazônica e da bacia do rio Paraguai, certo? Região amazônica e região do Mato Grosso. E eu analisei várias populações aí dessas espécies de peixes. O DNA, né, de várias populações aí dessas espécies de peixes. E aqui é um dos resultados do meu trabalho. Olha só. Essa cor vermelha são os indivíduos da bacia amazônica. As demais cores são os indivíduos aí da bacia do rio Paraguai. Então, olha só como tem uma divisão aí dessas populações. Bacia amazônica ficou isolado aqui, praticamente toda aqui em cima, e o do Paraguai ficou isolado aqui embaixo. Então, isso significa que existe uma grande variabilidade genética entre as populações. E cada um desses círculos aqui maiores são uma dos pontos de coleta, uma das populações que eu realizei essa análise. Ó, vários círculos aqui, várias populações da bacia amazônica, certo? E várias populações da bacia aqui do rio Paraguai. Estão vendo que elas estão, cada população tem aqui o seu círculo? Se fosse uma variabilidade genética extremamente baixa, ia existir aqui um círculo apenas, que é o caso aqui dos elefantes marinhos, certo? Baixa variabilidade genética, pouca distinção aqui entre as populações. Então, isso daqui, como ficou tudo separado, é um indício de que a variabilidade genética dessa espécie ela é bastante alta aí dentro das duas regiões e entre as duas regiões. Várias populações aí diferentes na Amazônia, várias populações diferentes no Rio Paraguai, e o Rio Paraguai e o Amazonas bem separados aí um do outro, um indício aí de uma alta variabilidade genética entre as populações. Tudo bem? Quem tiver interesse aí no trabalho, quiser saber, tá aí a propaganda. Então, gente, basicamente, como introdução, é assim que funciona a genética de populações. Os pesquisadores, então, eles vão realizar uma análise das proteínas ou das sequências de DNA e vão observar as alterações, as mutações que ocorreram aí nessas sequências entre as populações.
quando existe aí uma pouca diferença entre essas sequências, um indício aí de uma baixa variabilidade genética. Quando existem aí mais alterações nessas sequências, um indício aí de uma alta variabilidade genética nas populações que nós estamos estudando. Tudo bem, gente? Então é isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu vou deixar algumas perguntas simples ali para vocês responderem no Moodle, tá certo? E aí, segunda-feira, no final de semana, eu já vou organizando ali as notas de vocês. Segunda-feira eu vou fechar o diário, tá certo? Qualquer dúvida aí, entre em contato comigo. Para essa aula aqui, eu usei como referência esse livro, que é um livro bem bacana, mesmo para quem não gosta aí da parte de genética, mas gosta de ecologia ou então de conservação. Esse livro aí é muito legal, eu acredito que tenha na biblioteca, certo? Essa parte de ecologia de população é só um dos capítulos desse livro. Então, quem tiver interesse aí na área pode entrar em contato, pode pegar também esse livro na biblioteca para fazer uma leitura um pouco mais profunda. Tudo bem, gente? Bom restinho de semestre aí para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço para todo mundo.